sempre precisamos estar em oração, porque em João capítulo 17, se a gente for ver, Jesus, aquele capítulo ali é uma oração que Jesus ele fez naquele dia por aqueles discípulos e pelo resto do povo, pelos os outros que iriam passar a crer no Senhor através da vida daqueles. E a própria palavra aqui em Hebreus 5, do 7 ao 8, está nos dizendo que o Senhor era dedicado à oração, que o Senhor ele tinha uma reverência submissa ao Pai. E eu acredito totalmente que se você se diz cristão, mas você não tem uma vida de oração, então o seu cristianismo ele está baseado em uma liturgia que é normal ter a liturgia, mas que por causa da sua confiança nessa liturgia, sem a intimidade com Deus, então isso já se tornou religiosidade. E você está baseando a sua vida com Deus em motivos errados. Você está se colocando em uma vida com Deus nas bases erradas. Sua confiança está no lugar errado. Porque a realidade da oração é uma comunhão que a gente passa a ter com Deus através daquilo que a gente não somente pede, mas também dá. Porque é na oração que a gente confessa, que a gente se abre para o Senhor. Então que você, se não está tendo, passe a ter uma vida de oração ao Senhor. Passe a entender que a oração é tão importante quanto o ar que você respira. Porque a palavra do Senhor diz que depois que Jesus ele foi batizado, que o Espírito Santo pousou sobre ele, veio ali, né, no símbolo de uma pomba, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto e estava em jejum 40 dias e 40 noites. E o que Jesus ele estava fazendo no deserto esse tempo todo? Será que ele estava só lá sentado numa pedra, olhando para o céu, ou esperando os 40 dias passar para ter para depois ele poder comer? Não, ele estava em comunhão com Deus. Ele estava buscando no Senhor o preparo para o seu espírito. Então é exatamente isso que a gente precisa todos os dias fazer, porque quando a gente ora, a gente não somente conta para Deus os nossos problemas, entrega as nossas dificuldades e pede a ajuda dele, mas a gente também recebe no nosso espírito a esperança dele. A gente também recebe no nosso espírito a força dele. A gente também recebe a luz da sua presença. A gente recebe a revelação, a gente recebe a resposta também. Mas é preciso que a gente tenha a dependência dele e que não coloque no que nós estamos fazendo, no eu estar orando. Porque na realidade, quando a gente ora, a gente deve olhar para Deus e não para as palavras que estão saindo da nossa boca. A gente deve ser sincero e transparente totalmente, porque é a Deus que nós estamos orando. E a gente não deve olhar para si com o pensamento de estar fazendo uma oração bonita para a própria satisfação, entende? Então, se você está nessa vida de oração ao Senhor, então continue cada vez mais e seja mais ainda claro, mais ainda transparente, mais ainda dependente. Que suas orações elas realmente sejam vivas, sejam realmente orações sinceras, orações verdadeiras. Sejam palavras que venham da sua alma, palavras que venham do seu coração. Não palavras que você procure fazer para uma satisfação própria ou para o surpreender as pessoas que estiverem ao seu redor. Faça isso você e Deus, mesmo que você esteja no seu quarto ou diante de uma grande multidão. Lembre-se que a oração é uma coisa particular de você para Deus e que Deus quer a sua sinceridade. Porque Deus sonda a sua mente e Deus conhece também o seu coração, tá bom?